Você está sofrendo porque ainda acredita que é alguém. Essa frase incomoda porque ela não ataca um problema externo, ela ataca o centro daquilo que você chama de eu. E quase ninguém está disposto a questionar isso. Desde cedo, você foi ensinado a construir uma identidade, a defender um nome, uma história, um conjunto de traços que deveriam provar que você existe, que você importa, que você é diferente. E quanto mais você acredita nessa construção, mais pesado tudo fica. O sofrimento não nasce da vida em si. Ele nasce da tentativa constante de sustentar uma imagem que nunca é estável. E talvez, pela primeira vez, você precise ouvir isso sem tentar se defender. Observe sua própria mente agora. Ela está sempre contando uma história. Uma narrativa silenciosa que diz quem você é, o que fizeram com você, o que você deveria ter sido, o que ainda precisa conquistar para finalmente se sentir completo. Essa narrativa parece natural, mas ela é aprendida. Você não nasceu com ela. Uma criança pequena não sofre por não ser reconhecida, não sofre por não ser suficiente, não sofre por perder status. Ela sente dor física, sente medo momentâneo, mas não carrega esse peso existencial constante. Esse peso aparece quando surge a ideia de alguém, quando surge a crença de que existe um centro fixo que precisa ser protegido, validado, comparado e defendido o tempo todo. Quanto mais você tenta se tornar alguém, mais a vida se transforma em ameaça. Cada crítica vira um ataque pessoal. Cada rejeição vira prova de inadequação. Cada fracasso vira uma sentença sobre quem você é. E mesmo as conquistas nunca satisfazem completamente, porque elas apenas alimentam o medo de perder. É por isso que o ego nunca descansa. Ele vive em alerta permanente. Ele não quer paz, ele quer continuidade. Ele quer existir amanhã da mesma forma que existe hoje, ou de preferência maior, mais admirado, mais reconhecido. E essa é a raiz do sofrimento psicológico. Talvez você acredite que sofre por causa das circunstâncias, das pessoas, da falta de amor, de dinheiro, de oportunidades. Mas observe com honestidade. Duas pessoas podem viver a mesma situação externa e sofrer de maneiras completamente diferentes. O que muda não é o evento, é a identidade que reage ao evento. É a história interna que interpreta tudo como pessoal. O sofrimento precisa de um alguém para existir. Sem identidade, há sensação. Há dor física, há tristeza passageira, há cansaço. Mas não há esse drama contínuo que se prolonga no tempo. O drama nasce quando você diz: isso está acontecendo comigo. Repare como a mente adora essa palavra, comigo. Tudo gira em torno dela. Por que comigo? Por que eu? Por que não fui escolhido? Por que não me entenderam? Por que não me amaram como eu esperava? Essas perguntas parecem profundas, mas todas partem da mesma suposição. Existe um eu separado que deveria ter sido tratado de outra forma pelo mundo. E essa suposição raramente é questionada. Ela é aceita como verdade absoluta. E é exatamente aí que a prisão se forma. Quando você olha com mais profundidade, começa a perceber algo desconfortável. Esse alguém que você acredita ser não é encontrado em lugar nenhum. Você encontra pensamentos, memórias, emoções, sensações no corpo. Mas onde está o dono disso tudo? Onde está a entidade fixa, sólida, permanente? Se você fecha os olhos agora e tenta localizar quem você é, o que você encontra? Um nome, um rosto, uma história. Tudo isso são imagens mentais. Tudo isso aparece e desaparece. Nada permanece. E ainda assim, você sente que existe. Existe algo, mas não é alguém. Essa percepção muda tudo, porque quando não há um alguém para defender, a vida perde grande parte do seu poder de ferir. Isso não significa que você se torne indiferente ou apático. Pelo contrário, a sensibilidade aumenta.
mas ela não se transforma em sofrimento psicológico prolongado. A dor vem e vai. A emoção surge e se dissolve. O que desaparece é o apego à narrativa, o apego à ideia de que algo errado aconteceu com você. O ego odeia essa investigação. Ele sente que está sendo ameaçado. Ele vai tentar reagir, argumentar, se justificar, transformar isso em mais uma identidade espiritual. Ele vai dizer: então eu sou alguém mais consciente, eu sou alguém desperto, eu sou alguém diferente da multidão. Veja a armadilha. Até a espiritualidade pode virar mais uma fantasia de identidade, mais um personagem para sustentar, mais um papel para representar. E enquanto houver papel, haverá medo de perder o papel. A verdadeira ruptura acontece quando você percebe que não precisa se tornar nada, não precisa se melhorar como identidade, não precisa se purificar como pessoa, porque a pessoa é o problema. O esforço de se tornar alguém melhor é apenas o ego tentando sobreviver de forma mais sofisticada. O sofrimento não termina quando o ego vence. Ele termina quando o ego é visto como uma construção passageira, não como quem você é. Isso assusta porque tudo o que você conhece gira em torno de ser alguém. Seus relacionamentos, sua profissão, sua história, seus traumas, seus sonhos. Parece que sem isso não sobra nada. Mas essa é apenas a mente falando. Quando o alguém começa a se dissolver, o que sobra não é vazio morto. É presença, é silêncio vivo, é uma sensação de estar aqui sem precisar se definir. E isso é profundamente libertador, embora no início seja desconfortável. É por isso que muitas pessoas preferem continuar sofrendo. O sofrimento é familiar, a identidade dói, mas ela é conhecida. Abrir mão dela é como morrer psicologicamente, e de certo modo é mesmo. É a morte do personagem. É a morte da história que você conta sobre si mesmo. Mas só essa morte permite que algo real seja vivido, algo que não depende de reconhecimento, aprovação ou continuidade. Observe como sua mente tenta sempre se apropriar da experiência. Até agora, enquanto você escuta ou lê isso, ela provavelmente está pensando: isso faz sentido para mim, isso explica minha vida, isso é sobre mim. Veja o movimento sutil. Tudo volta para o centro imaginário. E o convite aqui não é criar uma nova conclusão, mas perceber esse movimento em tempo real. Ver como o ego tenta sobreviver até mesmo através da compreensão. O despertar não acontece quando você entende intelectualmente. Ele acontece quando você vê diretamente que não há ninguém no controle, que a vida acontece sozinha, que pensamentos surgem sem um pensador, que emoções aparecem sem um dono, que ações fluem sem um agente separado. E quando isso é visto, mesmo que por um breve instante, algo relaxa profundamente. O esforço cai, a tensão diminui, não porque os problemas desapareceram, mas porque não há mais um centro rígido para absorvê-los. É aqui que o sofrimento começa a perder força, porque ele não encontra onde se fixar. Ele precisa de identidade como um parasita precisa de um hospedeiro. Sem a crença em alguém, o sofrimento não consegue se sustentar no tempo. Ele pode até surgir, mas não cria raízes. Ele passa como uma nuvem e você permanece como o céu, não como a nuvem. Talvez agora você esteja se perguntando: então quem sou eu? Essa pergunta ainda vem da mente. Ela quer um novo rótulo, uma nova resposta. Mas a verdade não é um conceito. Ela é uma experiência silenciosa. Você não é algo que pode ser nomeado. Você é aquilo que percebe, aquilo que está consciente agora, antes de qualquer pensamento surgir. E isso não sofre. O sofrimento pertence à história, não à presença. Isso não significa que você vai se afastar do mundo, abandonar tudo ou se tornar estranho. Externamente, pouca coisa pode mudar. Você continua trabalhando, se relacionando, vivendo, mas internamente algo fundamental se transforma. As coisas deixam de ser pessoais.
A vida deixa de ser um ataque ou uma prova. Ela se torna um movimento e você se move junto, sem resistência desnecessária. O clímax dessa compreensão não é euforia, não é felicidade artificial, é simplicidade, é uma quietude profunda, é perceber que você estava carregando um peso que nunca foi necessário, que grande parte da sua dor vinha da tentativa de manter uma imagem viva. E quando essa tentativa cai, algo em você descansa pela primeira vez. Talvez essa mensagem não seja confortável. Ela não foi feita para agradar. Ela foi feita para apontar. E se algo em você se sente tocado, inquieto ou silenciosamente reconhecido, não tente correr para uma conclusão. Apenas observe. Fique com isso. Veja como sua mente reage. Veja como o ego tenta se reafirmar. Essa observação já é o começo da liberdade. Se você chegou até aqui, eu te convido a fazer algo simples, mas poderoso. Escreva nos comentários o que mais te provoca nessa ideia. Não para debater, não para provar um ponto, mas para trazer à consciência o movimento da mente. Se esse tipo de reflexão ressoa com você, curta o vídeo. Não como apoio ao canal, mas como um sinal interno de reconhecimento. E se inscreva, não porque você precisa de mais conteúdo, mas porque talvez esse espaço seja um espelho para algo que você já começou a ver. Você não está sofrendo porque a vida é cruel. Você está sofrendo porque ainda acredita que é alguém. E quando essa crença começa a se dissolver, não sobra vazio, sobra liberdade. Sobra presença, sobra silêncio e talvez pela primeira vez isso seja suficiente.